Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Cristo nos envolva nesta nossa intenção de estarmos com Ele, estudando aquilo que Ele nos deixou como um legado para toda a nossa vida imortal. E hoje, para o nosso estudo, nós temos o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Mateus e Marcos, evangelistas, narram aquela passagem onde Jesus foi instado pelos presentes a receber em seus braços as crianças, e ele as tomou como um símbolo da pureza de coração. E disse mesmo que todos deveriam se assemelhar àquelas crianças ou à criança para terem a sua participação, a sua presença de pureza de intenções no seu coração. Nós vamos, evidentemente, analisar sob o ponto de vista espírita, sobre a questão da reencarnação, que nem sempre aquele espírito do corpo infantil é uma criatura como se apresenta, porque ela traz de vidas anteriores as suas experiências acumuladas. E à medida em que o corpo vai lhe permitindo a sua manifestação, a manifestação do espírito, ele vai revelando, na verdade, o que ele realmente é. E é daí que nós percebemos crianças que trazem uma doçura, uma bondade, e outras que desde a primeira idade tornam-se ou se apresentam como crianças um tanto quanto irritadiças, aborrecidas, vingativas, egoístas, e isto vai sendo para nós, os pais, para os pais dessas crianças, uma oportunidade de educá-las para o bem. Se fizerem essa tarefa adequadamente, essas tendências tendem a diminuir através do aprendizado que vão recebendo. Então, quando Jesus tomou a criança como símbolo da pureza, é para que nós entendamos que aquela simplicidade apresentada por elas deve permanecer na nossa idade adulta, que devemos ser assim, sempre sinceros, puros de intenção, com atitudes e com palavras que signifiquem mansuetude, doçura, como já dissemos. Nós vamos crescer fisicamente, o espírito vai encontrar muito mais espaço para as suas manifestações, e aí é que se revelam verdadeiramente as suas tendências, os seus pendores, as suas conquistas e também as suas dificuldades em lidar com algo mais sublimado. Então, quando ele falou das crianças, colocando-as como símbolo, ele está nos dizendo que nós podemos ser simples, mesmo depois de adultos, e, aliás, é essa a nossa proposta, de nos tornarmos melhores a cada dia. Agora, quanto à questão da verdadeira pureza das mãos não lavadas, também inclusas neste capítulo, vamos lembrar que Jesus foi convidado a uma ceia, a algo desse tipo, na casa de alguém, e os fariseus observaram que os discípulos de Jesus não tinham por hábito lavar as mãos antes de servir-se nas refeições. Eles eram criaturas simples. Nós sabemos que o colégio apostólico do Cristo era formado por pessoas simples. Não havia ali aquela preocupação em seguir determinadas regras estabelecidas pelos fariseus, que seria o caso de lavar as mãos antes da refeição. O que, aliás, é recomendável. É necessário que tenhamos as mãos limpas para nos servirmos à mesa, mas que isso não signifique, só por isso, uma pureza de intenções ou de procedimentos.
porque lavar as mãos é um ato de higiene e também um ato simbólico, mas não representa o que vai dentro da criatura na questão dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, que através deles se expressam. E foi por aí que Jesus se referiu ao adultério, dizendo que o fato de pensarmos num adultério já nos torna culpados. E quando falamos em adultério, não queremos nos referir apenas ao que se diz respeito ao homem e à mulher, que se adulteram ou que adulteram, mas sim toda a adulteração das realidades nossas, aqueles momentos em que adulteramos a nossa intenção quando dizemos uma coisa, quando afirmamos alguma coisa, sentindo outra. E isso é muito comum, termos aqueles momentos em que gostaríamos de dizer não e acabamos dizendo sim para ser agradáveis, embora o nosso mundo interior esteja contrário àquela afirmativa do sim ou do não. Então, é um adultério, é uma adulteração no nosso procedimento. E isso é muito mais amplo do que o adultério praticado entre pessoas, entre homem e mulher. Enfim, nós devemos ter uma preocupação em manter o máximo possível a pureza de intenções, porque é a intenção que vale, é a intenção que vai prevalecer, é ela que vai ficar como base, como resultado positivo ou não das nossas ações, incluindo-se aí os pensamentos. Então, nós vamos buscar na leitura que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Inseparável da simplicidade e da humildade. Isso válido para nós, os adultos, não somente para a criança. Ser simples a criatura, ter o coração puro, ser um coração sincero, leal, honesto, verdadeiro, é o que é o que nos é solicitado, é o que nos é cobrado, porque nós já temos condições de exercer essa sinceridade, essa humildade e essa simplicidade nos nossos atos de cada dia. Então, que nós tenhamos a nossa atenção voltada para a intenção que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos. Porque a legitimidade das nossas ações é que vão caracterizar o nosso crescimento espiritual. Não aquilo que apresentamos, mas, na verdade, aquilo que sentimos. Aquela intenção que nos anima a uma ou outra ação. Vamos seguindo com a leitura dizendo que, uma vez que o espírito da criança, voltando à questão da criança, já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? É uma questão que é levantada. Se a criança é um espírito reencarnante, que está vivendo ali, começando a viver uma nova reencarnação, uma nova vida aqui na Terra, no planeta, por que ela não se mostra logo de imediato o que ela é? Porque ela está tolhida em suas manifestações. O corpo em formação ou em crescimento não lhe dá a condição de manifestar-se tal qual se identifica o espírito. Mas, à medida em que ela vai crescendo, o corpo físico vai lhe permitindo exercer maior liberdade de manifestar o que sente. E é aí que a educação, os princípios recebidos, vão fazer a diferença. Porque, se bem educada, alguns defeitos, digamos assim, de caráter, de personalidade,
que vieram do passado podem ser corrigidos na presente reencarnação. Mas se ela encontra um campo aberto, com toda a liberdade para manifestar-se, raramente ela apresentará virtudes, quase sempre mostrará o que ainda está nela por ser educado, por ser conquistado, por ser adquirido. Então, como adultos, nós podemos agir na condição de uma criança, sim, guardadas as devidas proporções. Porque, por exemplo, no campo dos preconceitos, tão em moda na atualidade, a criança não tem preconceito de cor, de etnia, não tem preconceito social, não tem preconceito contra qualquer coisa. Mas o adulto, por ser uma criatura dedicada ou menos preparada para não exercer o preconceito, acaba, às vezes, passando para a criança em formação aquilo que o adulto é. E aí, então, ao invés da educação, se deseduca, porque o espírito não está definido para ser preconceituoso. Os preconceitos se adquirem quando das experiências vivenciadas no campo já do corpo de criança para adulto. Aí entram os preconceitos adquiridos, muitas vezes como herança dos próprios genitores, que não se preocupam em educá-las de forma desconceituosa. Então, queridos amigos, esse capítulo é muito importante porque fala nas nossas intenções, no pensamento por adultério, na verdadeira pureza das mãos não lavadas, nos fala de muitas coisas que na nossa atualidade precisam ser corrigidas. Nós temos também a questão dos escândalos, não é? Necessário é que hajam os escândalos, porque os escândalos nos conduzem à rejeição. Chega um ponto em que a criatura rejeita o escândalo por não mais lhe caber dentro de sua personalidade aquele tipo de procedimento. Então, esses escândalos que Jesus fala serem necessários, realmente o são, para que nos depuremos através deles. Quando nós vemos alguém agir de forma escandalosa, ela está nos dando uma lição de como não agir. Quando nós percebemos isto, nós estamos ganhando em evolução, porque já rejeitamos aquele procedimento. Então, se a violência, por exemplo, nos causa estranheza, é porque nós somos criados para pacificadores, para pacificação, e não para a violência. Quando agimos de forma correta, nos beneficiamos e estamos em paz conosco e com a vida e com Deus. Quando agimos no sentido contrário, nos machucamos intensivamente. Então, que nós possamos refletir sobre essa questão da intenção. Com que intenção estamos agindo em várias situações que vivenciamos no dia a dia? Qual é a nossa intenção? Fica esta a questão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E Jesus conosco sempre.